Rapaz, 6h13 da manhã, nessa manhã gelada de sabadão, dia 20, recebendo aqui nos estúdios, conforme eu prometido, o Casal da Pecuária. Casal da Pecuária que vem fazendo sucesso aí no Instagram, né, no Facebook, com suas lives referente ao assunto pecuária, né? Sustentabilidade na pecuária, entre outros. Dá o meu bom dia aqui para a Dinair, também para o Anderson. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao estúdio da Super. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes da Super FM, aos ouvintes aí do Play Agro. Foi uma satisfação receber o convite e a gente está muito agradecido por poder conseguir transmitir toda a nossa experiência, todo o nosso trabalho que a gente vem fazendo por aí. Bom dia, ouvintes do Play Agro. Tenha todo um ótimo sábado. Estamos aqui para contar um pouco da nossa história sobre pecuária. É isso aí, muito bem. Então, conforme eu disse, recebendo nos estúdios da Super, o Casal da Pecuária, agora às 6h14 da manhã, é a Dinair, né? Dinair Gomes Corrêa e também o Anderson Nunes Borgonha. Quem não conhece a Dinair, nem contadora, muitos anos residente em Costa Rica. Ô Dinair, conta um pouco da sua história pra gente. Você nasceu aqui em Costa Rica, se formou por aqui na região, e também como que você foi parar na pecuária, minha amiga? Eu já sou contadora de formação há uns 30 anos, posso dizer assim, que eu trabalho na área, né? Estou trabalhando no Grupo Paraná há 24 anos. E como que eu fui parar na pecuária? Através do Anderson, né? Eu conheci ele e isso já estava em mim, eu já tinha uma vontade de estar inserida nessa atividade. Eu gostava da atividade, entendia que era uma área que poderia me trazer lucros, me trazer rentabilidades, e eu via que era uma oportunidade de negócio. E quando a gente se conheceu e a gente se uniu e a gente se casou, né, ele também tinha esse desejo, já era da atividade dele, ele já está inserido, né, na pecuária a vida toda, né? E aí, a partir daí, a gente juntou esses nossos dois sonhos, esses nossos dois desejos, e a gente iniciamos pequenos, né, começando com poucas cabeças, e só que a gente tinha um plano, tem um planejamento, nós temos metas, né, nós temos objetivos aí para construir e continuar na atividade. A gente entende a importância que é a pecuária no mundo, a gente sabe da responsabilidade que nós temos aí em construir algo maior, construir algo melhor, e a gente sabe que para que isso seja de fato rentável, a gente tem que tomar algumas ações, a gente tem que fazer algumas coisas dentro da atividade. É como se fosse uma empresa, a pecuária também. A sua fazenda não é um negócio diferente de uma empresa. Se você não fizer uma gestão dela muito eficiente, você não vai ter lucros. Muito bem, bom dia novamente, Anderson. Anderson, veio de berço, como que é? Conta para nós como que aconteceu isso tudo. Teu pai já era pecuarista e conta para nós, acima de tudo, como que é ter uma contadora do seu lado junto na pecuária. Vem uns puxão de orelha ali, como é que é? Me fala, porque de números aí entende. De números ela entende mesmo. Já deixo pela parte financeira por conta dela. Meu pai, ele nasceu na pecuária, ele nasceu aqui na Costa Rica. Aí uns anos depois ele foi trabalhar com o meu avô, ele era gerente lá da fazenda. E aí, depois que meu avô faleceu, meu pai pegou a herança, né? Aí passou a mexer com a pecuária. Aí ele inseriu eu e meu irmão na pecuária, e aí nós começamos a tocar. De pouquinho em pouquinho, a gente foi crescendo. Muito bem, uma história legal, né? Porque hoje em dia a preocupação dos pais é fazer uma sucessão, seja lá numa empresa de ferramentas, numa empresa do agronegócio em geral. A preocupação dos pais é conseguir fazer um sucessor para levar à frente tudo aquilo que ele produziu, que ele conquistou na vida, que a gente sabe que não é fácil. Vamos conversar mais um pouquinho. Vamos falar para quem está nos ouvindo agora. A gente tem muitos ouvintes que são pecuaristas. Vamos falar um pouquinho para eles sobre o manejo, sobre a forma certa, sobre a rotação da pastagem, a alimentação correta para o rebanho. E você que entende bastante de números, Dinair, vamos fazer uma continha aqui para o pessoal, ver se vocês fazem
Inclusive, fazer o convite também para o pessoal que está acompanhando o Instagram de vocês. Gente, tem muitas informações, a gente não vai conseguir levar tudo para vocês aqui, mas quero deixar um espaço aberto, Nair, para você explanar o que você acha de mais importante, assim, e ajudar mesmo o pecuarista com as informações que você acha mais relevante nesse momento. Com relação a manejo de passagem, a gente entende, e a gente aprendeu com isso, que é a base. Se você não... Uma reclamação que é constante de pecuaristas é: eu não tenho pastos, na época da seca fica tudo... eu não tenho como continuar alimentando o meu gado, eu tenho que entrar com a suplementação. Só que ele não tem uma boa divisão de pastos dentro da propriedade dele, e com isso ele não consegue nunca ter pasto sobrando. E para que mude essa realidade, ele tem que fazer algumas mudanças estruturais dentro da propriedade dele. Ele tem que começar, mesmo que seja de pouco, não falar, vai começar a dividir na propriedade dele. Se ele dividir 30% da área, ele já vai aumentar aí uma meia cabeça por hectare. Só de divisão. Você der o primeiro passo, né? Começar a falar: não, vou pegar uma área, uma parte de 30% da fazenda e já vou fazer uma divisão de piquetes ali. Aí ele dividindo em áreas menores, ele consegue aumentar a lotação da fazenda, ele consegue criar mais gado. Porque o que acontece quando você divide os pastos? Você dá tempo para que o capim ele tenha um processo de rebrota. Até que o gado volte no primeiro pasto que ele estava, o ciclo do crescimento do capim é respeitado. E com isso, ele consegue sempre manter uma pastaria numa altura, o gado sempre vai estar comendo ponta de capim e, consequentemente, o desempenho dos animais vai melhorar. Então, ele tem sempre que estar, é a base. Conseguiu estabelecer o manejo, conseguiu fazer um manejo, isso continua crescendo. E o manejo de pastagens, ele não é feito somente contagem de dias. Muita gente fala: se eu deixar de 4 em 4 dias eu troco de pasto. Não é por aí. Então depende de muitos fatores, depende se a chuva está abundante. Esse ano, graças a Deus, foi muito bom até agora, né? Teve bastante chuva. Mas se a chuva não está tão abundante, você tem que observar a altura de capim. Se o capim não está, se ele cortou demais, está na hora de tirar. Aí você vai mudar para um outro pasto. Às vezes você fala assim: vou tirar de 7 dias, mas de repente eu estou com uma lotação um pouco mais alta, comeu mais, eu já tenho que trocar, porque senão eu já vou rapar o pasto e eu não vou conseguir, depois na hora que ele voltar, eu vou continuar rapando mais ainda. Então tem todo um processo, um procedimento. Parece simples, mas não é tão simples assim de manter a altura do pasto. Só que é um primeiro passo. Quando você mantém um pasto único, a fazenda inteira ela fica cortada. Então o gado nunca tem forragem disponível para aquele desempenho. Consequentemente, ele vai demorar muito mais tempo para o gado dele engordar e sair da fazenda. E aí muito mais tempo para ele poder ter lucro. E se ele estiver pagando pastos, isso se torna um tempo a mais que ele diminui do lucro dele. Um mês a mais na sua propriedade é um mês a menos de lucro que ele tem. É verdade. Uma pergunta para vocês agora é tecnologia na agricultura, tecnologia na pecuária. Vocês utilizam de alguma tecnologia que vocês podem estar passando nessa experiência, e o que vocês têm a explanar sobre o assunto tecnologia na pecuária? A parte de tecnologia, nós sempre gostamos de inovações. Então a gente busca produtos que já têm altos ganhos. Nós utilizamos uma suplementação com o MUB, não sei se você conhece. Correto. O MUB, eu entendo que é um produto tecnológico, por quê? Por conta da praticidade, facilidade de manejo. Ele é uma bacia que você coloca nos pastos, então você já tem uma questão de coxo, que você já consegue não ter que gastar com coxo para poder colocar ele. Ele é um produto que ele pode, se chover, ele não vai ter problema para o gado pode beber a água que tiver ali dentro daquela bacia. A facilidade para você estar inserindo isso dentro do pasto, você vai lá, coloca uma bacia, ela, dependendo do número de cabeça, ela vai durar por 30 dias, então você tem que lembrar que tem o manejo a menos, que é a limpeza de bebedouro. Quando você usa MUB, você não tem limpeza de bebedouro, porque não tem farelo de milho. Muito bom. Então tem várias coisas, assim, vários aspectos que ele tem muita vantagem. A gente aduba bastante os pastos, né, que é uma tecnologia que você tem que utilizar, não pode ficar sem, né? A gente usa GPS quando vai fazer todo o jogar. Cercas elétricas, né? Cercas de choque, a gente tem
tem utilizado, a parte também de informática, os dados nossos a gente sempre utiliza de sistemas para poder estar inserindo, a gente faz todos os cálculos de GMD, taxa de lotação, tudo baseado dentro da informática, buscando novas tecnologias e novas maneiras também. E tudo que assim, aparece de novidades, a gente busca entender um pouco mais, conhecer um pouco mais, para também estar inserindo para a nossa atividade. Integração, a gente pretende lá para o futuro, talvez fazer uma integração lavoura-pecuária, para que a tecnologia, para que tudo aquilo que a lavoura está depositando na terra, a gente possa usufruir também dentro da atividade pecuária. Muito bem, são 6 horas e 24 minutos, estamos recebendo no estúdio da Super FM, no programa Play Agro, a Dinair, né? Ela que é contadora e pecuarista, e também o Anderson, que também é pecuarista, né? Formado, uma curiosidade aqui, você teve uma formação técnica em sucro alcooleiro, é isso? Produção sucro alcooleiro. Rapaz, graduado. Mudou radical, foi cuidar do gato. Pedi um comentário para vocês aqui agora, no Mato Grosso do Sul, a arroba do boi hoje sendo cotada aqui a 244,77, podendo variar um pouquinho, né? E também aqui a arroba da vaca a 219,30, uma atualização aqui de ontem, do dia 19, a fonte da notícia é o FamaSul, sistema famasul.com.br, cotações online. A gente sabe que caiu, não assim foi de uma hora para outra, caiu o valor da arroba tanto da vaca como do boi, caiu também o preço dos suplementos, o preço dos insumos. Pouco ainda, né? Ainda não está refletindo muito ainda não. Ainda não teve um reflexo tão grande ainda, mas assim, a reposição já começou a cair, né? Nós já percebemos agora que a gente foi repor o gado, que o preço está refletindo na reposição também. Só que com relação a custo de arroba, eu falo que é uma dor do pecuarista, né? É uma coisa que muitos dos pecuaristas, eles ficam focados somente em preço de arroba. A preocupação deles é se a arroba subiu, se a arroba desceu. E eles às vezes não cuidam da porteira para dentro. E o que a gente busca sempre trabalhar é isso lá dentro da fazenda. Cuidar do nosso custo de produção, produzir cada vez mais de uma forma eficiente para que os nossos custos sejam o mínimo possível, encontrar novas maneiras ali do gado sair mais rápido, ou às vezes de diluir nosso custo, para que a gente não fique refém de custo de arroba. E a gente trabalha também com metas. Nós estabelecemos que a nossa reposição, a gente tem um X de arrobas que a gente pode pagar. Nós temos uma margem de lucro que a gente quer X arrobas. Então, independente de que valor que a arroba esteja, em cima disso que a gente trabalha. Porque senão, se eu ficar dependendo que a arroba está baixa ou está alta, eu vou ficar frustrado o tempo todo, porque é algo que eu não controlo. É um mercado que a gente fala, né, que a gente está inserido, que é de commodity. Depende de demanda e de oferta. Então, isso eu não mando. Então, se tiver muita demanda, o preço vai mudar. E eu não controlo isso. Muito bem, 6 horas e 26 minutos. Como eu explanei para vocês, estamos recebendo aqui o casal da pecuária, né? Fazendo sucesso aí no Instagram. A Dinair Gomes Correia, o Anderson Nunes. Eles que usam toda a sua experiência e expõem aí através dessa plataforma de comunicação, o Instagram, para vocês aí que tem dúvida. É muito importante seguir lá. Qual que é o Instagram? Passa pra gente aí certinho para o pessoal que tá seguindo vocês lá, Dinair. Nosso Instagram é Casal da Pecuária, _. Nós também temos um canal no YouTube que é Casal da Pecuária. Lá a gente coloca maiores informações, é conteúdo mais denso, né? É um conteúdo um pouco maior, que eu posso colocar mais informações, ter vídeos mais longos. No Instagram a gente dá dicas mais rápidas, porque o espaço é reduzido, né? Mas e o nosso objetivo mesmo com essas plataformas e das redes sociais é conseguir que os pecuaristas mudem o jeito de pensar na fazenda deles, como eu disse anteriormente. Cuidar das fazendas deles como empresa. Se preocupar com cada custo, com cada despesa. Ter uma pecuária de fato lucrativa. A pecuária dá lucro. É você trabalhar de forma eficiente, é você se preocupar com custos, é você se preocupar com seus indicadores, porque tem como ter resultado, é possível, só tem que fazer o que tem que ser feito, é fazer um trabalho diferente.
É isso aí, muito bem. Então, como em tudo que a gente faz na vida, não há milagre, né? E mais alguma informação relevante que você quer passar, que você acha que não pode passar em branco, para a gente tá passando para esse pessoal que muitas das vezes escutam a rádio, mas talvez não tenham acesso à internet, talvez não tenha essa facilidade para estar buscando essas informações lá. Mas eu te dou um conselho, você que está nos ouvindo nesse momento, pede para o neto, pede para tua neta, pede para o teu filho, né? Tá te mostrando aí esses vídeos, tá acompanhando lá, que sempre tem novidade, a gente vê que tem bastante conteúdo lá, né, Ednair? Tem alguma coisa mais que você quer explanar, que você acha que não pode passar em branco nesse momento? Você tinha comentado anteriormente a dificuldade da sucessão, né? É uma dificuldade você fazer com que a sua fazenda, o modelo dos seus pais, porque o mundo mudou, né? E muitas vezes o modelo dos seus pais não era o melhor modelo, assim, para a atualidade. Era o melhor modelo para aquela época, mas para a atualidade não, talvez não seja. Então, nessa hora, você tem que buscar novos conhecimentos, buscar novas alternativas para você fazer a sua atividade se tornar diferente. Hoje em dia, eles falam muito em intensificação, né? E o que é a intensificação? É você conseguir colocar mais animais na sua propriedade. É você criar mais gado numa área menor. E tem várias formas de fazer isso. Hoje em dia, uma fazenda que cria uma cabeça por hectare, meia cabeça por hectare, ela não consegue pagar seus custos, os seus lucros. Ela não consegue ter lucro de fato. Ela vai tocando, vai sobrevivendo ali. Mas se ele quiser escalar, aumentar o seu rebanho, crescer na pecuária, ele tem que mudar a forma de trabalhar. Senão ele não vai conseguir crescer. E o que eu posso te falar também é que é possível você começar do zero. Muitas vezes você fala assim, mas eu não sei nem por onde passou. É possível porque a gente viveu isso. A gente começou com 37 cabeças, a gente não tinha área também, nós pagamos arrendamento, nós temos área própria hoje, mas você só tem que ter coragem, você tem que ter decisão e você tem que ter ação. É isso aí, muito bem, 6 horas e 30 minutos, recebendo no estúdio da Super FM o casal da pecuária, a Ednair Gomes Corrêa e o senhor Anderson Nunes Borgonha. É o Play Agro na sua manhã de sábado, todos os sábados das 6 às 7 da manhã, seu encontro é marcado aqui comigo, sempre no oferecimento de Start Agronegócios, GPS Rádio Comunicador, assessoria em tecnologia agrícola com a Start Agro, localizado ali no Parque Industrial Pedro Mariano Neto, na Rua Cobre, número 32, bem em frente à rotatória ali do Rodanel, saída para Chapadão do Sul, solito lá por enquanto, mas tem tudo a crescer aquele parque industrial ali, inclusive a todos os meus parceiros, os meus vizinhos lá, você que tem terreno no parque industrial, aquele abraço especial para você do Wellington Macuco, ok? 6 horas e 31 de Nair. Vamos falar também um pouquinho aqui sobre a dificuldade da comercialização. O preço cai, muita gente quer segurar a venda. O que você pode falar para esse pessoal? Eu já ouvi falar que quando você segura muito, você pode ter perca no gado, perca no peso, o gado vai comer mais, alguma coisa. O que você pode falar sobre o assunto reposição, sobre o assunto venda, comercialização? A questão da comercialização, a hora certa, a arroba começa a cair, o que acontece? Há uma começa a cair, o pecuarista começa a reclamar. O preço caiu e eu não sei o que eu faço. Mas o que ele faz? Ele contribui para que continue caindo. Ele desova o gado. Ele vai lá e enche o frigorífico de gado, porque o preço está caindo e ele tem medo que no outro dia caia mais. Mas o que ele faz com esse movimento? Faz com que caia mais de fato. Mas se o preço está caindo, existem também oportunidades. E tudo vai depender do que você está fazendo ali dentro da sua fazenda. Eu já tenho gado gordo pronto, para que eu vou esperar mais um mês? Eu vou esperar o preço ver se sobe ou não. E se não subir? Então, eu já tenho que liberar aquele gado, ele já está pronto. E se ele ficar um mês a mais na minha fazenda, ele está me custando. Então, eu tenho que vender isso, libero o gado gordo que está ali, já está no ponto, e eu vou buscar novas oportunidades no mercado para fazer uma boa reposição diante daquele valor que eu vendi meu gado. Então, essa questão de, às vezes, você ficar segurando o gado, esperando, especulando no mercado, não é uma boa alternativa. Isso não vai te trazer resultados. Pode ser que você vai fazer uma aposta e vai acertar. E se não acertar?
Verdade, verdade. Faz o presente ali, vive o momento, faz a venda que você tiver que fazer. Tem oportunidade, apareceu para vender para matriz ou vender a vaca parida, não sei que negócio que a pessoa tá, venda. Vai aparecer oportunidades para frente. 6h33 da manhã, batendo aquele papo legal aqui com o casal da pecuária, o assunto, logicamente, pecuária. Anderson, falar com você. Rapaz, a gente sabe que desde que o mundo é mundo, a gente escuta o ditado, fazenda, o nome já fala, é fazenda. Muito serviço, muita mão de obra, e a gente sabe como em todo o setor hoje a gente tem uma grande dificuldade. Vê se você adivinha. Mão de obra. Mão de obra. Esquisito. Fala um pouquinho para nós sobre a mão de obra, depois a Dinair também, eu queria que ela ressaltasse sobre registro, sobre você como contadora, a parte legal da mão de obra hoje, na dificuldade que a gente sabe que tem novos exames, um tal de ASO aí, umas coisas que o pessoal ainda não entende muito bem. Ó, a mão de obra é muito escassa. O que a gente faz na fazenda? A gente se uniu, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, a gente mesmo trabalha com a nossa mão de obra. Porque é muito escasso. Então a gente divide lá, quando um não pode, o outro vai. E às vezes arruma algum diarista, mas também os diaristas não... Difícil. Você arruma um diarista para trabalhar numa IATF, é 2 horas de serviço. O cara vai lá, trabalha 2 horas, você chama para fazer outra coisa, o cara não vai. Então essa mão de obra tá escassa. Então a família lá, ela se uniu para trabalhar na mão de obra também. Não é só na parte empresarial não, ela continua na mão de obra. Eu vi esses dias num vídeo que a Dinair postou ali, você todo sujo, né? E muitas das vezes as pessoas falam assim, não precisa disso, mas precisa, porque como que faz? Você vai deixar passar da hora a cerca, o bebedor, ou... A cerca vem lá há 30 anos, a cerca tá caindo, você precisa de alguém para arrumar, não tem. O vizinho tá falando, então a mão de obra é o dono da fazenda. Não tem como, né? Não tem como. Dinair, para quem tem essa demanda, alto fluxo de funcionários dentro da fazenda, fala um pouquinho pra gente dessa dificuldade aí de legalização, da CLT, né? O trem é complicado. Fala um pouquinho pra gente, o pessoal entender um pouco. E no campo, ele é uma particularidade, né? A atividade do colaborador dentro do campo, ela tem muitos fatores. A legislação, ela não consegue definir e determinar exatamente cada atividade. Então, às vezes, a regra que é para o comércio é diferente para quem está no campo. Existem alguns acordos coletivos, né, que mudam algumas coisas internas ali para que a atividade seja o real. Porque não adianta eu falar com um trabalhador que está lá na pecuária, que mexe uma pecuária de leite, por exemplo, que ele tem que começar a trabalhar 7 horas da manhã. Eu não consigo, é diferente a regra. Então, ali você tem que ter novos combinados. Mas o que a gente pode falar muito claro para quem mexe com muita mão de obra, principalmente com funcionário, é os combinados, é clareza nas informações na hora de contratar as pessoas. Que toda vez quando você contrata pessoas, você tem que ter especificado muito claro o que a pessoa tem que fazer dentro da sua propriedade, o que você quer que ela te entrega. Porque muitas vezes nós contratamos as pessoas, só que a gente não fala, você é vaqueiro aqui. Mas o que um vaqueiro faz para você, na sua fazenda? O meu vaqueiro ele tem que correr a cerca, o meu vaqueiro tem que ir lá e selar o cavalo, o meu vaqueiro tem que ir lá e fazer manutenção dentro do mangueiro. Então, para você, um vaqueiro faz isso e aquilo. E às vezes a pessoa que está trabalhando para você não trabalhou dessa forma na outra propriedade. Aí aquele funcionário não vai ser bom, porque você não explicou para ele o que tem que ser feito. E com relação à parte legal, para que você não tenha problemas futuros, tanto com o Ministério do Trabalho, ou até com problema, porque fazendo, a gente pode ter problema de um funcionário se machucar, porque envolve algumas situações, principalmente quando você está a cavalo, quando você está no manejo ali com gado. Então pode ser que um boi, uma vaca vai ali, pisa no pé, a pessoa machuca a mão, está fazendo uma cerca. E quando você não tem um registro legal do funcionário, você não registrou ele,
não deu para ele todos os direitos trabalhistas dele, ele pode te dar um problema no futuro com relação a indenizações, ele pode te cobrar coisas que não estavam, que às vezes nem não estavam, que não seriam de direito dele, mas ele acha que tem direito porque você não fez o registro adequado dele, você às vezes não pagou as férias dele no período que teria que pagar, ele não permitiu que ele tirasse as férias dele, não pagou o 13º no final do ano. E quando você vai fazer os registros, hoje em dia você tem que dar material de segurança, você tem que dar EPI, você tem que dar toda a condição para que ele execute o serviço dele, para que você fique dentro da legalidade. Muito bem. Então a gente sabe que não é também só mil maravilha, né? Tem os prós, tem os contras, e cada dia vai aumentando mais a dificuldade de se encontrar a mão de obra para trabalhar no campo. O assunto foi fluindo e me surgiu uma dúvida aqui. Eu, na minha empresa, como prestador de serviço, estou dentro de várias fazendas, muitas das vezes eles exigem que a gente tenha esse compromisso com IPIs e etc, né? Eu tomei por decisão própria contratar um seguro que cobre até a morte do filho do meu funcionário. Veio a acontecer um óbito, alguma coisa, esse seguro ampara esse funcionário. Dentro da realidade da agropecuária, você acha que isso é possível, isso é viável, está fazendo uma cotação para talvez fazer um seguro dessa forma? Existem as instituições financeiras bancárias, né? Elas têm tipos de seguros diferentes. Por experiência, nós já esbarramos em ter seguros e os seguros não atenderem todos os quesitos que a gente tinha para dar apoio para colaboradores, que o próprio colaborador faleceu e depois a família estava com dificuldade de conseguir receber tudo o que ela precisava. Nós já tivemos colaboradores que tiveram problemas que perdeu um membro, e aí tem indenizações dentro desse tipo de seguro, e aí a seguradora está criando entraves burocráticos para poder realizar de fato o direito à indenização para o trabalhador. A empresa não cuidou, a empresa não tinha o corrimão para segurar, cria-se entraves justamente para que eles não paguem o que deveriam pagar. Por isso que é importante também, acredito eu, com a assessoria de um técnico de segurança na sua propriedade para ele. Quando você, de acordo com essas novas regulamentações da própria segurança do trabalho, quando você vai, e exigências legais também, para poder você ter na sua propriedade, para fazer o ASO que você comentou, que é o exame de saúde ocupacional, você tem que ter um programa, e esse programa chama-se PCMSO e PPRA. Dentro desse programa é estabelecido cada função que tem na sua fazenda. Eu tenho um vaqueiro, eu tenho um operador de máquina, eu tenho um trabalhador polivalente, e para cada função tem os riscos da função. Para aquela função, esse colaborador tem risco X, A, Z. E para isso ele precisa utilizar o EPI X, o D, o Z. Então você precisa seguir isso para que depois você conseguir pleitear qualquer tipo de situação, ou você se assegurar de que a seguradora não vai te causar esse tipo de transtorno. Isso aí, gente. 6h42 da manhã, recebendo por aqui o casal da pecuária, a Dinair e o Anderson, muito conhecido na região aí. O Dinair, eu queria só mais uma vez aqui explanar. Você que está nos ouvindo agora, você, pecuarista, presta muita atenção. Isso é uma lei nova, foi avisado pelo meu contador, acredito eu, uns 3 meses atrás, a obrigatoriedade de você fazer esse PCMSO, né? Explica um pouquinho, fala um pouquinho, vamos deixar bem claro na cabeça desses cabeça dura, porque tem muita gente cabeça dura na pecuária, gente mais antiga que talvez essa informação passou e deixou passar despercebido. O governo ele está mudando e implantando novas formas de controle deles, até para poder não ter que ter fiscal aí todos os dias, né? E com essa implantação de novos controles, eles criaram programas de segurança. Cada fazenda e empresa em geral, todos os empregadores do Brasil, eles têm que ter programas que chama-se PCMSO, PPRA,
PPT, PP, os PP da vida. E esses programas são estabelecidos e definidos por segurança do trabalho, são estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, aonde que eles definem dentro desses programas o que cada empresa deve ter para a segurança do colaborador. E você tem que seguir cada quesito que está ali, senão o seu contador ele não vai conseguir nem gerar o imposto para você pagar do funcionário todo mês, nem gerar a folha. Antes da gente fazer o pagamento do funcionário, a gente envia as informações que estão dentro desse programa para o governo, fica numa base de dados do governo. E dentro desse programa você vai falar para o seu contador, lá na minha fazenda eu emprego um vaqueiro, um operador de máquinas, eu tenho operador de máquinas 1, 2 e 3, eu tenho um trabalhador polivalente, eu tenho um serviços gerais, e aí dentro de cada uma dessas funções, eu explico, esse funcionário faz A, B, C e D, ele limpa a cerca, ele limpa o bebedouro, ele faz isso, faz aquilo. Para ele limpar o bebedouro, quais os equipamentos que ele precisa? Ele precisa usar uma luva, ele precisa estar com óculos, ele precisa estar de bota, e isso tudo está constando dentro do programa. E quando tem essas informações, existe um risco para cada uma dessas atividades. E dependendo do risco que estiver, você ainda vai ter que ter na folha de pagamento dele um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade, dependendo do risco de cada uma das atividades que ele estiver exercendo. E com isso, e onde você faz tudo isso? Existem clínicas especializadas, até aqui na cidade a gente tem clínica que faz isso, ela cria o programa para você, com um engenheiro de segurança do trabalho, ela define quais são os equipamentos que tem que ser utilizados, e isso vai ser informado para o contador, que vai ser informado para o Ministério do Trabalho e para o E-Social. E quando isso acontecer, toda vez que você for contratar, demitir, esse funcionário tem que passar por um exame de saúde ocupacional. E esse exame é feito baseado nesse programa. Quais os exames que precisa para aquela função? A pessoa vai mexer com gado, ele tem que fazer um exame de brucelose. O próprio funcionário tem que fazer o exame de brucelose para poder estar lidando com gado. Ele vai ter que fazer um exame de sangue, porque ele também tem que estar com a saúde dele em dia. Eu estudei um pouco o assunto, porque eu também sou empresário, e é importante, porque uma vez no ano ele tem que estar fazendo esse exame. Pois, então, se você está contratando um funcionário e ele fez, então você tem a segurança que esse funcionário já entrou na sua propriedade, trazendo com ele essa enfermidade, vamos dizer assim. Então você tem essa segurança, né? Que às vezes já vem com essa enfermidade de outro lugar, e quando sai da tua propriedade, às vezes identifica e fala, não, eu adquiri aqui nessa fazenda. Então aí você tem todo o procedimento de INSS, aposentadoria, uma coisa assim. E a intenção realmente com o ASO, com o atestado de saúde ocupacional, é justamente isso, saúde ocupacional. Você detectar que aquele colaborador de fato está saudável. Então, quando que é feito? Quando ele vai iniciar suas atividades, antes do registro, ele passa por esse exame, justamente para atestar que ele não tem nenhuma enfermidade, que ele não tinha nenhuma enfermidade anterior, até para resguardar você de um possível problema, que a pessoa já tinha um problema, coluna é básico. Aí ele lá na frente fala que está com problema na coluna. E na verdade ele já é uma doença pré-existente. Então, quando ele fez o exame de saúde, o atestado de saúde ocupacional, já definiu que esse colaborador está apto para trabalhar na sua empresa. E anualmente você tem que repetir o exame e informar ao E-Social, senão você também não consegue dar andamento ali da sua folha de pagamento. Então, é tudo muito cronometrado. Se você vai mudar o seu funcionário de função, ele também passa por esse exame. Se ele vai para o INSS e volta para a sua empresa, ele também passa pelo exame. Então, o conselho do programa Play Agro para você e do Casal da Pecuária aqui procure o teu contador para mais informações, esclareça certinho, obtenha o conhecimento, como eu sempre digo aqui, obtenha o conhecimento para não ser escravo do conhecimento alheio. 6h48 da manhã, Claudinei Montani participando com a gente aqui, parabenizando o Casal da Pecuária.
desejando sucesso a vocês, Dinair, Anderson, tá? Também a Kelly participando aqui, pedindo para mandar um abraço lá para o Flor do Campo, um abraço bem apertado aí, um susto aí para todo mundo aí do Flor do Campo. Alô, Reinaldo Lemes, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês aí, todos vocês ligadinhos no programa Play Agro, já está acabando por aqui, 6 horas e 48, apenas 12 minutos. Dinair, Anderson, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui, a gente que já se conhecia e mais nessa nova etapa do trabalho de vocês aí, isso é muito importante, deixar bem explanado aqui a importância desse trabalho que vocês estão fazendo nas redes sociais, de conscientização. Tem muita gente que eu já escutei comentando, eu aprendi isso lá, eu não sabia que isso funcionava dessa forma, entendeu? Então, desejo muito sucesso para vocês, que Deus venha abençoar essa nova trajetória de vocês e venha abençoar vocês no campo, na pecuária, como eu desejo a todos os homens do campo. Eu tenho um tio, vocês devem conhecer, chama Manuel Rodrigues, inclusive quero mandar um abraço para ele lá, também para Fátima, famoso Mané Palterra. Rapaz, o homem não deixa o sol sair antes de terminar de tirar o leite. Levanta 3 horas da manhã, tira o leite, a hora que o sol sai, as vacas já tem que estar no pasto pastando, para não estressar as vacas. E é ele mesmo que pega na teta da vaca, porque funcionário tá daquele jeito, tá a coisa mais difícil. O cara não quer levantar 3 horas da manhã e que nem a gente faz, não vamos achar ninguém para fazer, que nem o dono faz, a coisa mais difícil. Se você achar, paga bem.